Amigos e amigas, dando sequência à série de artigos referentes à construção da Ponte de Niterói, ou Ponte Presidente Costa e Silva, apresentaremos nesse artigo 53 dados dos processos executivos das estruturas da ponte sobre o mar. Os dados dessa série de apresentações foram extraídos do livro editado pelo DNR por ocasião da comemoração do 10º aniversário de operação da ponte em março de 1984 e do conhecimento e lembrança desse que vos apresenta. Essa série de artigos tem um significado especial para esse que vos apresenta. Eu fui o superintendente de construção pelo CCGL, consórcio responsável pela construção das obras civis da Ponte de Niterói. Tive a responsabilidade de gerenciar as atividades de construção das obras sobre o mar, incluindo as fundações, blocos e pilares de assentamento da superestrutura. A execução da superestrutura da ponte, incluindo o tabuleiro viário, foi de responsabilidade de outra superintendência de construção. Nesse artigo, vamos rememorar o projeto dos tubulões de fundação dos pilares e as instalações de canteiro utilizadas para o preparo de suas partes. As fundações de assentamento dos pilares foram constituídas por grupos de tubulões. O projeto da estrutura de concreto da ponte foi de autoria do escritório de engenharia Antônio Alves Noronha, limitada, Howard Needles Tamen Bergendorf International, Eletroprojetos, consultores técnicos, e Wilbur Smith and Associates. O projeto das fundações dos pilares foi definido pelo escritório de engenharia Antônio Alves Noronha e Howard Needles Tamen Bergendorf International. O responsável por parte do escritório de engenharia Antônio Alves Noronha foi o engenheiro Hernani Dias, e da parte de Howard Needles Bergendorf não me recordo o nome do engenheiro. Os tubulões foram projetados com diâmetro de 1,80 m, área de 2,54 metros quadrados e capacidade de carga de 1.000 toneladas. Conforme o peso da carga a suportar, a quantidade dos tubulões variava entre 8 nos pilares próximos aos acessos, 10 tubulões no pilar 88, 12 tubulões no pilar 95, 18 tubulões no pilar 98 e 40 tubulões nos pilares 100 e 101, correspondentes ao suporte da estrutura metálica do vão de navegação. Na medida que a altura e a carga dos pilares se elevavam, aumentava a quantidade de tubulões de sustentação dos pilares. O tubulão era constituído por uma camisa metálica, espessura de 3/8 polegada, de uma armação no trecho entre sua extremidade superior até uma profundidade na região do solo sedimentar e concreto submerso. A armação não alcançava a base do tubulão. Cabe agora explicar a razão da utilização de 3 tecnologias diferentes para a execução dos tubulões. No edital de concorrência para a construção das estruturas de concreto, era obrigatório executar os tubulões para o processo mecânico de perfuração. O CCRN, vencedor da concorrência, propôs utilizar equipamento de perfuração sem o torque suficiente para alcançar a rocha de fundação. O CCGL, que sucedeu ao CCRN como consultora, tinha na sua proposta a utilização de equipamento de perfuração alemão Salzgitter, que fora utilizado com sucesso na perfuração dos tubulões da ponte de travessia do Lago de Maracaibo, na Venezuela. Sucedeu na época da decisão da compra do equipamento de perfuração dos tubulões, a Wirth, outra fabricante alemã, oferecesse seu equipamento de perfuração com potência e torque muito maior do que o oferecido pelas Salzgitter. Foi decidido entre a ESSEC, supervisor de construção da ponte, ligado ao DNR, e o consórcio projetista,
e o CCGL substituíram o equipamento de perfuração proposto inicialmente pelo fabricado pela Virt. A história da adoção do equipamento de perfuração Virt já fora assunto dos artigos 48 e 49. O tempo para entrega dos equipamentos de perfuração era da ordem de 6 meses. O contrato de construção não permitia atrasos no processo de construção. O CCGL propôs para a ESEC, supervisores da construção, a execução dos tubulões até a profundidade de 30 metros com processo de escavação com ar comprimido. A ESEC aceitou a proposta para não atrasar o tempo de construção. Seriam executados por esse processo os tubulões até a profundidade de 30 metros do lado Rio e do lado Niterói. Do lado Rio, os tubulões foram executados com recursos do CCGL. E do lado Niterói, o serviço foi subempreitado à empreiteira especializada Fundasa. A mobilização para a execução dos tubulões com ar comprimido foi iniciada imediatamente após a autorização da ESEC. A segunda tecnologia utilizada para a execução dos tubulões foi com a perfuratriz Virt, acopladas a uma entubadora BAD. O conjunto das duas perfuratrizes BAD e Virt foram montadas sobre uma plataforma retangular com medidas de 46,35 metros por 24,16 metros, com 4 pernas, de fornecimento da fabricante holandesa IHC. Com esse equipamento foram executados todos os tubulões com profundidade maior do que 30 metros. Foram utilizados 3 plataformas para o cumprimento do cronograma. A terceira tecnologia utilizada foi com estacas metálicas cravadas dentro da camisa metálica do tubulão. Durante o tempo de construção da ponte, verificou-se que havia possibilidade de atraso no cronograma contratual de construção. Para evitar essa possibilidade, o CCGL propôs para a ESEC a execução de um conjunto de tubulões com profundidade da ordem de 40 metros, com estacas metálicas cravadas e concretadas. A ESEC aceitou a proposta e foi iniciada a execução desses tubulões. Os 3 processos executivos serão explanados em artigos sequentes. Vamos apresentar a seguir o processo executivo do preparo das camisas metálicas, das armações dos tubulões e da produção do concreto. O canteiro administrativo e industrial principal do CCGL para a construção da ponte estava localizado em uma das extremidades da Ilha do Fundão, ou da cidade universitária do Rio de Janeiro. O acesso era pela Avenida Brasil, acesso ao aeroporto do Galeão, cidade universitária, canteiro da ponte. Preparo das camisas metálicas. As camisas metálicas eram preparadas em uma instalação composta de um depósito de bobinas de chapa, uma calandra, equipamento de solda automático, uma ponte rolante para transporte das bobinas entre o depósito e a calandra e uma carreira, que era o depósito de camisas prontas para o uso. Após o término do desbobinamento de uma bobina, a calandra parava de sua produção. A ponte rolante pegava uma nova bobina, a transportava e a colocava na posição certa para dar sequência à produção. A calandra segurava, puxava e encaixava a extremidade da nova bobina na linha de produção, soldando sua extremidade no tubo fabricado anteriormente. Em seguida, os roletes da calandra eram acionados, dando sequência à formação de um novo tubo em espiral, com um diâmetro de 1,80 m. Cada tubo era fabricado no comprimento do tubulão onde seria aplicado. Atingido o comprimento em espiral, era cortada uma seção normal ao seu eixo e era dada sequência à fabricação de um novo tubo ou camisa metálica. O tubo fabricado era identificado com uma tarjeta soldada na sua periferia.
O tubo era calandrado, apoiado em 2 trilhos. Após o corte da chapa do tubo definido o seu comprimento, ele era rolado para uma carreira adjacente. A carreira era composta de diversos trilhos em rampa, espaçados a cada 3 metros. O tubo rolava na carreira até encontrar o último tubo fabricado. A parte superior da carreira ficava nivelada horizontalmente na frente dos trilhos de apoio de fabricação. Nesse nível, era feita a inspeção do tubo fabricado e corrigidos os pontos falhos da solda automática. A solda de correção era manual. Após a inspeção e etiquetado, o tubo era rolado para a carreira. Na extremidade da carreira, antes de cair no mar, eram colocados boias e tambores no tubo, 2 por colar, para permitir que boiassem. Um rebocador transportava os tubos recém-lançados no mar para ancorá-los em boias coletoras próximas, ou as transportava para o pilar de destino, onde já havia fundeada uma boia de espera. O tubo ou camisa a ser utilizada após a conclusão da perfuração era localizada por uma baleeira e rebocada ao alcance do guindaste American da plataforma e alçado para ser introduzido no furo concluído. Os comprimentos das camisas metálicas variavam entre 30 e 70 metros. O peso era de 500 kg por metro, o que resultava entre 15 e 35 toneladas. Foram consumidos nesse serviço 24.500 toneladas de chapas de aço. O aço utilizado na fabricação das camisas não era corroído pela água do mar. Sobre a superfície das camisas cresceram moluscos e cracas próprios da água do mar. O serviço de fabricação das camisas metálicas era de responsabilidade da oficina industrial, sob a direção do engenheiro Pietro Giavina Bianchi e do engenheiro Silvio Padilha. Devido à extensão do assunto, será dado sequência no artigo 54. No caso de dúvida, daremos os esclarecimentos com maior prazer. Deixem seu like. Corte.